Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento Encontro de Saberes, Diálogos sobre o Atendimento e Diagnóstico do Autismo. Sou Marcos Apolinário, gestor dos laboratórios São Lucas, e é um prazer estar aqui com vocês, conduzindo este encontro. É uma grande satisfação receber cada um de vocês aqui nesta tarde. Este evento é uma iniciativa do Laboratório São Lucas em parceria com a UAPAR. E o nosso objetivo hoje é criar um espaço de discussão aberto e inclusivo, onde as diferentes perspectivas possam contribuir para um atendimento mais profundo e, principalmente, para a melhoria contínua dos serviços e suporte oferecido às pessoas e às suas famílias aqui na nossa sociedade. Agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês. E eu quero convidar neste momento o Dr. Fabrício Cesário, diretor técnico do Laboratório São Lucas, e também o presidente da UAPAR, o Sr. Thompson, para que possam dar início a este nosso encontro de hoje. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de vocês aí. Esse evento tem o objetivo de trazer informação, mas, além de tudo, é para que nós possamos passar a realidade que é ir conviver com alguém que tem autismo. Então, assim, a origem desse evento foi para que, inicialmente, fosse feita uma melhoria no atendimento da nossa empresa, o Laboratório São Lucas. Mas essa é uma ideia muito boa para ficar preso em apenas uma empresa. Aí a gente pensou em trazer para a comunidade, pois o atendimento ele acontece em diversas empresas, na loja, no mercado, e muitas pessoas não têm entendimento sobre o assunto. Então agradeço aqui o Thompson, que quando eu busquei alguém para me orientar aí sobre o autismo, ele estava à disposição ali com o projeto dele, e ele aceitou, abraçou essa causa comigo aqui, por ser uma empresa privada, às vezes tem um pouco de dificuldade em fazer uma parceria com uma instituição. Então agradeço aqui pelo apoio, por ter confiado em nós, e de vocês eu peço que tenham bastante dúvidas, perguntas. A gente está trazendo uns profissionais aqui da parte técnica extremamente capacitado, e também quem tem algum conhecido ou que convive com quem tem autismo, eu peço que tire as nossas dúvidas. O objetivo foi de trazer a parte técnica para que vocês tenham interesse em vir, mas o meu interesse, o nosso interesse maior é que vocês passem um relato de vocês, a parte prática, que quem mais conhece o autista ou quem tem autismo é quem convive. A parte técnica é importante, diz algo, mas a parte prática é a que vai nos orientar aqui em relação a como atender, como fazer essa inclusão, sem que a gente deixe alguém constrangido ou que o trate mal. Então agradeço do fundo do meu coração pela presença e que tenha um bom evento. Bom, boa tarde a todos, né? O APAR só tem a agradecer ao Hospital São Lucas, né? Nunca imaginamos que partiria, né, de uma empresa privada um encontro sobre autismo. É o primeiro na nossa cidade, né? A associação briga muito para difundir a causa autista em Palmas, né? Temos ainda um caminho muito longo a percorrer. Sabemos da dificuldade que temos, né? Sabemos ainda que, por mais que a mídia cubra a causa autista, né, ainda há muito preconceito ou não conhecimento da causa, né? E isso interfere muito na vida da família, né? Então, quando você, Fabrício, me ligou, né, falando desse possível encontro, né, a gente fica muito contente, né? Então, quer dizer que pelo menos alguma coisa da sociedade está tomando alguma atitude para mudar isso, né? A questão de atendimento, né, principalmente a autista, a gente sabe que tem prioridade na lei e tem tudo mais, mas, né, se você for em qualquer estabelecimento comercial, qualquer família de autista vai notar uma dificuldade imensa, né, no atendimento. E eu acho que com discussões como essas, né, começam pequenas, né, e à medida
mídia começa a repercutir, é que pode modificar e apaciguar um pouco o coração da família dos autistas. Então, a UAPAR só tem a agradecer ao Hospital São Lucas, a pessoa do Fabrício Marcos, né, pela iniciativa, né, é uma coisa muito difícil, né, e estão de parabéns. Obrigado. Oi pessoal, boa tarde. Então eu sou a Maria Cecília, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Então primeiro nosso grande agradecimento pelo convite, né, por quererem ouvir um pouco sobre as técnicas que a gente usa, as coisas que a gente trabalha. E a gente trouxe hoje aqui justamente esse tema, né, compreender para acolher, terapias alternativas na condução do paciente autista. Então eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Eu queria que vocês olhassem esse vídeo com bastante atenção, porque o que a gente vai falar hoje aqui, as técnicas que a gente trabalha e esse novo olhar, ele vai começar justamente com isso daqui. Eu acho que isso é o que a maioria de vocês, pais, pessoas que convivem com o paciente autista passa, né? Porque as pessoas não mudam o olhar diante de uma coisa que estão tão acostumadas a ver, né? A gente está muito acostumado com uma sociedade num padrão, e aí quando a gente observa algo que é diferente, o primeiro impacto nosso é se assustar ou então não ter a capacidade de mudar o olhar, de mudar somente a posição que eu estou. Então esse vídeo eu trouxe justamente porque eu entendo que é a relação que todos nós passamos e vocês também. Às vezes o mudar a percepção muda completamente o desenho, muda completamente a figura, né? E essa primeira parte que eu vou falar hoje é uma visão bioemocional do autismo, né? Então a gente não está aqui para desacreditar a medicina, não é a nossa intenção, até porque somos farmacêuticas e somos profissionais da saúde, mas é para que a gente possa dar um olhar diferente, né? Porque eu acho que muitos de vocês se questionam, da onde que surge, como que começa? Tem todas as explicações médicas plausíveis para isso, mas a gente também tem uma visão bioemocional. E aonde começou esse bioemocional, né? Então, ela vem com uma base da medicina germânica, onde um médico oncologista, ele passou por um problema que para ele era inviável ele desenvolver, que era um câncer, e ele não entendia o porquê que ele tinha aquele câncer. E ele foi buscar qual foi o evento emocional que desenvolveu aquilo nele. Mas aí ele não parou só nele, né? Ele foi olhar outras pessoas com o mesmo problema e todo mundo tinha a raiz do mesmo conflito. Então, assim, eu trouxe aqui a visão bioemocional do Hammer em relação ao autismo, né? Então, o autismo, para Hammer e para essa visão bioemocional, ela tem dois conflitos ativos, um em cada lado do cérebro, né? E o cérebro seria o conflito do lado feminino, o lado esquerdo, onde a gente tem a formação de um foco de Hammer, ou seja, o paciente sofreu um impacto muito forte com um contexto de medo, susto e pavor. Mas para que a gente enquadre um paciente como autista, ele precisa ter sofrido um segundo conflito no contexto da raiva. Então são dois conflitos que o nosso paciente sofre. Por que eu trouxe isso para vocês, né? Uma informação tão técnica? Porque isso faz com que a gente mude a nossa condução do paciente. Se a gente percebe que o nosso paciente ele está muito mais aqui do lado esquerdo, né? Seria o conflito ativo de medo e susto.
geralmente ele está naquela mania, né? Quem tem os pacientes autistas percebe, ora muito na mania, ora muito na depressão. E isso nos informa qual fase ativa ele está do conflito, se ele está vivendo a raiva ou se ele está vivendo o medo e o pavor. Por que dessa informação? Porque quando você olha o paciente autista, no caso lá da nossa empresa, do nosso trabalho, a gente entende que a raiva e o medo são coisas bases do nosso paciente. Então, de forma alguma, nós vamos segurar esse paciente, nós vamos afrontar esse paciente, a gente vai baixar o tom de voz, a gente vai mudar o clima do ambiente. Por quê? Porque a gente diminui o estímulo, né? Então, saber essa informação traz para a gente um olhar diferente, mudar um pouquinho a posição da nossa imagem e saber como é que eu estou tratando esse meu paciente, como que eu estou olhando para essa criança. Então, a visão bioemocional, ela tem essa relação aqui com o autismo. E aí, como falar em pacientes, em mudança de comportamento, se a gente não olhar a parte da epigenética? Então, eu trouxe aqui um desenho, né, onde a gente vê a genética clássica, né, os nossos genes são passados, mas hoje muitos estudos trazem a epigenética como um determinante de muitas ações ou de muitos genes que a gente tem transmitido para os nossos pacientes, para as nossas gerações, desculpa. E a epigenética nada mais é do que a função do ambiente nas nossas vidas. E aí vamos conduzir para o nosso paciente autista. Em que ambiente esse paciente está inserido? Como é o ambiente que rodeia essa criança? É um ambiente disfuncional? É um ambiente de brigas? É um ambiente de certos maus tratos? É um ambiente de cansaço de toda a família? Tudo isso a criança reflete. Então hoje muitos estudos, ainda tem muita discussão sobre isso, mas muitos estudos apontam a influência do meio na nossa vida. Por que você trouxe essa epigenética para falar sobre isso? Para que a gente possa olhar os ambientes das nossas crianças. Que ambiente escolar ela está inserida? É muita mudança de professor? Um dia é um dia é outro? Essa criança não tem rotina em casa? Como que está o tempo de tela dessa criança? Como estão os estímulos dessa criança? Uma vez que a gente sabe que essa criança pode passar medo, pode passar pavor, pode passar raiva. Então, olhar o ambiente em que você tem essa criança inserida faz total diferença na condução. E isso a gente traz para a gente como profissionais, né? No nosso caso, profissionais da saúde, mas o dono de uma loja, um dentista, como que está o ambiente dele para receber? A gente se incomoda, não sei vocês, mas isso é uma particularidade minha. Eu me incomodo muito de entrar nessas lojas, por exemplo, com aquele som gigantesco, aquela música e o tempo todo e aquilo. Como é que essas lojas estão percebendo isso? Como é que esses lugares, inclusive em farmácias, a gente vê isso em todo lugar, está percebendo a inclusão dessas crianças? Então, olhar o ambiente, olhar a epigenética vai fazer diferença na condução do nosso paciente. Vocês como pais percebem que quando a casa está tranquila, né, não vamos dizer sem problemas, porque todos temos os nossos percalços ao longo do dia, mas que está aquela casa serena, um clima bacana, é muito mais fácil de conduzir essa criança. Por quê? Porque além de serem crianças, o que já eles são uns radares, né, eles são umas esponjas, eles pegam muito o ambiente. Então, uma mãe irritada, a Ana vai trazer um caso depois aqui de um paciente dela, a sensação de culpa, a sensação de medo. E aí, gente, quando a gente fala aqui nessa visão bioemocional, a gente pode pensar, ok, mas e uma criança que nasceu autista? Como é que ela passou raiva? Como é que ela passou susto? Como é que ela passou medo? A gente tem uma visão do útero, né? E aí, mães, por favor, sem drama, né? Sem culpa e sem desculpa, mas a mãe pode ter passado por isso
né? Não estamos livres de um acidente de carro, de algo muito mais sério, e a criança pega essa percepção. Então, a gente olhar para isso vai fazer diferença na condução. A gente tem inúmeras técnicas na reprogramação biológica, por exemplo, onde a gente consegue reprogramar a criança, contar o que houve. Vai curar? Hammer dizia que sim, que todas a gente podia curar. Talvez não, mas talvez a gente consiga amenizar muito o impacto disso na vida da criança. Então, olhar para o ambiente, né? E eu vou deixar aqui na minha parte essa pergunta para vocês. Qual é o ambiente, a influência dessa epigenética na vida do meu paciente, na vida do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho? Como é que eu estou deixando esse ambiente? Ok? A Ana vai dar uma continuidade aqui para vocês. Então, muita gente já me conhece, eu sou Ana Cândida, também sou uma das proprietárias da Fórmula Activa. Assim como a Cici, né, sou formada em farmácia, tenho alguns anos aí de experiência em análises clínicas, né, o Marcos hoje aqui com o laboratório. E hoje eu também sou terapeuta homeopata. Sou homeopata de formação, né, mas eu sou terapeuta também, a gente atende os pacientes. A Cici trouxe uma visão bioemocional. Eu vou trazer uma visão mais farmacêutica mesmo, de medicamento. E eu não posso começar a falar de homeopatia sem falar de Hahnemann, que foi o pai da homeopatia. Ele era um médico alemão que ele se inquietou na época, 1700 e alguma coisa lá, ele se inquietou com a limitação da medicina. Então ele via que os tratamentos utilizados naquela época faziam muito mais mal do que a própria doença. Então eram sangrias que eram utilizadas, eméticas, e os pacientes definhavam até chegarem à morte. Alguns se curavam. Então, por conta disso, ele abandonou a medicina, né? Teve coragem. Quem será hoje que faz medicina tem coragem de abandonar a medicina diante de uma limitação, né? Ele abandonou a medicina, uma pessoa extremamente culta, falava várias línguas, se dedicou à tradução de livros e artigos científicos. Então, Hahnemann, dessas traduções, ele descobriu uma substância chamada quina, que na época era utilizada para o tratamento da malária. E ele resolveu, lendo aquele artigo e traduzindo, não concordando com algumas coisas, como ele era um homem sadio, ele resolveu experimentar aquele medicamento nele, e a surpresa dele foi quando ele viu que todos os sintomas da malária se desenvolveram nele. E aí surgiu a homeopatia, a experimentação dos medicamentos em homem-são. Então, todos os medicamentos homeopáticos, eles foram experimentados em homem-são, onde eles viam, relatavam o que eles sentiam, os sintomas, sinais, sintomas emocionais, físicos, psíquicos, enfim. E isso tudo está num compilado, né, numa matéria médica, são mais de 300 medicamentos, e assim a gente descobriu os medicamentos homeopáticos. Então aqui surge, né, a homeopatia. E qual que é o foco da homeopatia? Como diz a Cici, né, a gente não quer desacreditar a medicina normal, mas a gente sabe que as consultas hoje elas são consultas mais rápidas, né? A homeopatia não, a homeopatia ela foca na individualização do paciente. Então o paciente chega para nós sim com uma queixa principal. Assim é com a gente, né, como terapeuta, mas também com o médico homeopata, quem já consultou sabe, eu já consultei vários. Então a gente chega com uma queixa principal, algo que está incomodando. E a princípio, para o terapeuta e para o médico, isso não tem a mínima importância. Porque o paciente para nós, ele não é um órgão ou um sistema. A gente avalia a totalidade dele, né? Então a gente vai avaliar ele num contexto. É uma consulta de mais ou menos 1h30, 2 horas, aonde são pedidos o que ele gosta de comer, o que ele gosta de tomar, o que melhora e piora os sintomas que ele está relatando. Ele vai falar um pouco da infância, da adolescência, e ali a gente vai juntando a história de vida desse paciente. Então a gente avalia ele na totalidade. Outra coisa que a homeopatia ela trabalha é com o potencial de autocura do organismo. E todos nós sabemos que nós temos, né, esse potencial.
Porque quando a nossa imunidade está alta, a gente sabe que a gente entra em contato com vírus, com bactérias e nada se desenvolve no nosso organismo. Então nós temos esse potencial de autocura. E a homeopatia ela vem para isso, para também estimular esse potencial de autocura. E a filosofia homeopática, ela diz que o paciente, a gente começa o nosso adoecimento lá no emocional, no mental, para daí surgirem sintomas físicos, né? E é um adoecimento que muitas vezes é imperceptível, a gente não presta muita atenção. A gente vai sentir quando dói o joelho, quando dói as costas, quando a fibromialgia desenvolve, enfim, né? Então, todo o adoecimento ele vai começar num âmbito espiritual, mental, emocional. Essa é a filosofia homeopática. E como que entra a homeopatia aqui no autismo, né? Ela funciona como uma excelente opção, porque a gente vê que a gente consegue individualizar o paciente, porque quando é feito um diagnóstico completo, a gente vê que esse diagnóstico ele é robusto e ele vai dar os graus desse autismo para o paciente, né? De leve a um grau mais elevado. Então a gente consegue tratar sim essa individualidade com homeopatia, porque a gente trata a totalidade e o paciente. Nós olhamos o ambiente que ele está inserido. E aí entra naquilo que a Cis falou do meu paciente. Eu atendi um paciente de Abelardo Luz, uma criança de uns 5, 6 anos. Não consegui colocá-la dentro do consultório porque ela ia ficar extremamente irritada, então a família veio para dar um apoio. Essa criança, a família ficou pela cidade com ela, e um dia chuvoso ainda, então quase nem conseguimos ir no parquinho. Depois que eu terminei a consulta com a mãe, esse menino veio, eu observei ele um pouco ali na farmácia, tentei me aproximar dele, eu não tenho muito jeito com criança, então as crianças são mais do lado da Cici, mas aquele dia eu me surpreendi e a mãe também se surpreendeu, porque foi a primeira vez que ele me viu, ele veio e me deu um abraço, eu pedi um abraço, ele veio e me abraçou. E a mãe foi embora com a certeza de que a gente ia dar um jeito e a queixa dela era cansaço, ela estava estafada e é normal e ela se sentia culpada por isso. E a criança não estava conseguindo ir ao dentista, fazer as terapias ocupacionais que eram necessárias e ela estava inserida num ambiente escolar normal, sem atenção especial para ele, né? Então, aconteciam lá brigas, essa criança se envolvia em alguns episódios, enfim. E a mãe me pediu que, por favor, que eu fizesse algo para que essa criança pudesse voltar a essa rotina. Então, diante do que ela me passou, eu mediquei a mãe e mediquei a criança. 15 dias depois, no retorno, quando ela voltou muito feliz porque ele foi ao dentista, chegou na terapia ocupacional, na fono, lá na físio, abraçou elas, ele parava na porta, ele não entrava para dentro da porta dos consultórios. A psicóloga pediu o que ela estava fazendo, porque a criança simplesmente modificou e conseguiu. Então, assim, e ela também se sentiu menos culpada de sentir o cansaço, sabe? Aí a gente também coloca algumas atividades para a família ajudar. Então, assim, foi muito bacana ver esse paciente. Teve outros, né, que a gente atendeu no balcão mesmo, porque a família não tinha condições de pagar uma consulta pra gente. E também a gente conseguiu. Então a homeopatia ela é muito bem aceita pelos pacientes, porque a gente pode adaptar a forma farmacêutica que ele vai tomar, a que melhor se adeque a ele, sem causar estresse à criança, né? Ela não vai interferir com os outros medicamentos que a criança toma e ainda ela vai transformar então a família se for necessário. E o que a gente busca com esse tratamento homeopático? É trazer a criança e a família para a vida mais normal possível que ela possa vir a ter, né? Então a gente tem visto que a criança consegue desenvolver, sim, é possível, e a homeopatia é ótima, assim, eu sempre falo, porque ela conduz muito bem esses sintomas que tanto incomodam a família, que é a hiperatividade, a insônia e a agressividade. Que às vezes a gente, ao ver uma criança assim num ambiente, sem saber se ela é autista ou não, a gente acha até que a criança é mal educada, os pais não chamam atenção, e não é, né? O pai tem que ter um cuidado para chamar a atenção dessa criança num ambiente público,
porque senão essa criança pode ter uma crise, né? Então nós temos uma paciente em que chamaram a polícia, o filho dela estava agredindo ela, ele já é grandinho, e chamaram a polícia para poder conduzir, né, ela tudo. Então veja como que essa mãe se sente, né? E é um problema que ela vive, ela não vai sair falando para todo mundo que o filho dela é autista ou não. Então assim, a homeopatia ela vem para ajudar mesmo. E foi essa visão que a gente quis trazer para vocês. O lado bioemocional e o lado do medicamento. Então a homeopatia vai mexer com a energia vital, equilibrando essa família e esse paciente, né, buscando uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Esse é o conhecimento que a gente veio trazer hoje para vocês, uma visão, né, rapidinha do que é. E a gente agradece a presença de todos, espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem aqui para o tratamento do paciente com o transtorno autista. Obrigada. E nós queremos dar continuidade a este nosso encontro e nós queremos agora convidar a doutora Luciane, que é médica, alergista, imunologista, pediatra e é especialista em desenvolvimento infantil. Eu sou Luciane, sou pediatra, alergista e imunologista e também tenho um filho com autismo, Romeu, diagnosticado mais ou menos com 1 ano e meio. Hoje ele tem 3 anos e 2 meses. Então, qual que é o objetivo da nossa conversa hoje? É falar sobre aspectos médicos no cuidado do autismo. Então, primeiro a gente tem que pensar que o paciente ele já nasce autista. Então, como que a gente poderia cuidar desse feto, desse bebê, ainda intraútero e nesses primeiros anos de vida? Então, seria a importância dos primeiros 3.000 dias. Avaliar os marcos do desenvolvimento e saber diagnosticar precocemente. Porque a gente sabe que o prognóstico de uma intervenção precoce, ela é a chave para o desenvolvimento. E também identificar comorbidades e poder promover a saúde. Então, são reflexões que eu trago para vocês. Qual que é o impacto do autismo na vida de cada um de vocês? Qual que é o impacto do autismo na sociedade? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente e também de toda a família? E aquela pergunta, né, que a gente sempre se pergunta, afinal, por que ocorreu o autismo? Qual que é a causa? Por que vem aumentando tanto? Né? Há uns anos atrás, nós não escutávamos tanto falar, né, em autismo, e de uns anos para cá parece que realmente deu um boom de diagnóstico. Claro que mudaram alguns critérios, né, conforme o Manual de Estatística de Doenças Psiquiátricas, mas hoje a gente vê que já temos mais ou menos 1 para 36, ou seja, cada 36 crianças, uma pode estar dentro do espectro autista. E hoje lá em Francisco Beltrão, no trabalho que nós temos nas escolas, nos CEMENs, a gente chega a esse número 1 para 11. Então, realmente está aí. Eu falo para os meus alunos da faculdade que ou você vai ter um vizinho com autismo, ou você vai ser padrinho de alguém com diagnóstico, ou você vai ter um sobrinho, ou até mesmo seu filho. Então, todos, né, temos que nos conscientizar e aprender e saber o que significa o autismo e como que a gente pode ajudar. Então, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, começa na infância. E ele vem com prejuízos na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos restritos, inflexibilidades e, o mais importante de tudo, tem que trazer prejuízo. Se não traz prejuízo, não é autismo. E nós sabemos que ele tem uma etiologia, ou seja, uma causa multifatorial. Por isso que a gente não chama de doença. Se fosse doença, nós teríamos um tratamento e nós curaríamos. Então, são várias causas que estão envolvidas com autismo. E também nós sabemos que existem várias manifestações, que a gente nunca vai encontrar 2 pacientes autistas iguais. Até mesmo gêmeos diagnosticados com autismo, eles têm suas particularidades. Então, às vezes a gente, né, conversa com uma pessoa e fala, olha, tem, né, sinais de autismo. Ah, mas aquela criança que eu conheço com autismo é bem diferente. Ou seja, eles tentam colocar tudo na mesma
como se fosse uma receita de bolo, mas a gente sabe que encontra uma variedade de sintomas e sinais. E nós sabemos também que existe um fator muito importante, que é o fator epigenético, como as colegas falaram, que está envolvido com a genética. Então aqui a gente mostra que é uma condição extremamente heterogênea. Conforme nós vamos entrando mais para o centro, o autismo ele vai ficando mais sintomático, ou seja, o grau 3, que nós dividimos em nível 1, nível 2 e nível 3. Conforme está mais para o centro, esses sintomas acabam sendo mais robustos. E conforme mais para a periferia, às vezes está dentro daqueles sintomas que são espectrais, que não chega a ser o autismo, mas está dentro do espectro. E nós sabemos que existe uma grande variabilidade dos sintomas conforme o paciente vai crescendo, né? Os desafios, eles vão continuando, né? A gente fala muito em autismo infantil, fala muito em criança, mas essa criança ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, e as demandas que às vezes a gente tem quando eles são pequenininhos são totalmente diferentes das demandas quando eles são adolescentes. Então, como essa trajetória desse indivíduo, né, vai modificando conforme vai as demandas acontecendo, que nem a gente fala, que nem videogame. Conforme vai tendo uma nova fase, vai ficando às vezes mais difícil. E temos a superposição de outros sintomas, muitas vezes sintomas psiquiátricos associados. Então, primeiramente eu gostaria de falar sobre o impacto da gestação nesses primeiros 3.000 dias. Tudo que acontece na gestação acaba abalando o feto. Então, o que nós pensamos nessa modulação imunológica materna, que é o MIA, que é o Sistema Imune Materno Ativado? Já foi visto que mães que tiveram asma, rinite, dermatites na gestação, acabaram tendo um sistema imunológico ativado, levando pela epigenética a alterações no cérebro fetal. Então, tudo que acontece na gestação pode sim abalar o cérebro desse feto. Nós começamos pela poluição. Então, o que é a poluição? É o contato com substâncias que são tóxicas para o organismo materno e acabam pelo sistema imunológico ativado da mãe, liberando sintomas inflamatórios que atravessam a barreira da placenta e também hematoencefálica, modificando a reatividade da glia, que é a célula neuronal. Temos também as infecções. Há muitos anos atrás, um médico ele observou que quando não tínhamos a vacina para a rubéola, muitos pacientes que sobreviveram a uma gestação com rubéola acabaram sendo diagnosticados com autismo. Então, a rubéola é um dos fatores virais que está envolvido com os sintomas depois no recém-nascido de autismo. Além de influenza, também temos visto pacientes, filhos de mães que tiveram dengue, recentemente Covid, toxoplasmose, citomegalovírus, HIV, ou seja, qualquer vírus em que a gestante fica exposta pode atrapalhar no neurodesenvolvimento. Temos também a parte nutricional, alimentar. Então, diabetes gestacional acaba deixando o organismo da gestante mais inflamado, assim como obesidade, assim como hipotireoidismo. Também são fatores que podem estar envolvidos na mudança da epigenética desse cérebro. Também temos as doenças autoimunes. Então, por que dessa importância de cuidar dessa gestante? Então, o pré-natal é muito importante. Então, nós temos que olhar desde o bebê, do feto que está na barriga, que a gente fala pediatra de feto, ou seja, cuidar da saúde desse bebezinho. Ele não nasceu ainda, mas o que a gente pode fazer para ajudá-lo? O que nós podemos, no pré-natal, estar evitando para que os danos, né, se acontecerem, sejam menores? Lembrar muito da nutrição materna. As hipovitaminoses, vitamina B12 baixa na gestação está ligada com atraso da linguagem. A reserva de ferro materna também está relacionado com o atraso do neurodesenvolvimento. Então, desde lá do pré-natal, da saúde básica, nós já temos que estar lembrando e cuidando de evitar a neuroinflamação.
Então, são fatores genéticos, como epigenéticos, que as colegas comentaram, que é o meio ambiente agindo, acabando trazendo uma neuroinflamação. A maturação do cérebro, a gente sabe que é constante. Começa já ali quando o bebezinho está em formação. Que nós temos um feto ali em cima que ele tem 8 semanas. Vocês podem observar que a cabeça é muito maior do que o corpo. Então, tudo que pode estar acontecendo nesse momento da vida pode, de uma forma embriológica, estar culminando na neuroinflamação. Então, estresse materno, exposições a medicações. Sabemos que o ácido valproico, a talidomida, também são causadores de atrapalhos do neurodesenvolvimento. E o cérebro ele continua a sua maturação ao longo da vida. Nós sabemos que o lobo pré-frontal ele realmente fica maduro perto dos 25 anos. Por isso que a gente fala na importância dos primeiros 3.000 dias, que vai desde a gestação, 270 dias, mais os 365 dias do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano de vida. Nós devemos cuidar da parte infecciosa, da nutrição e da intervenção. Aqui também está exposto, né, que esse sistema imunológico materno ativado pode estar envolvido não só com o autismo, também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno da ansiedade generalizada, com o próprio TOD. Então a gente sabe que existe uma genética, que é uma genética herdada. Essa foi uma pergunta que o Marcos me passou. Se o autismo ele é genético? Sim, a herderabilidade, ou seja, a genética existe em mais ou menos uns 97% das crianças. Mas existe também aqueles 3% que pode estar ao acaso. Um dos motivos pode ser a idade paterna, uma idade mais velha, onde a saúde daquele espermatozoide, por hábitos de vida e a própria epigenética pode estar numa maneira que pode causar um desenvolvimento cerebral alterado. E a outra pergunta foi se um casal que já tem um filho autista tem chances de ter outros filhos autistas? Sim, existe essa chance. Mais ou menos é 25% se for menino e 11% se for menina. E quando o bebê possui já um irmão com autismo, as chances são de 32% de vir a nascer com autismo. Mas o que a gente pode fazer lá na gestação dessa mãe? Muita gente pode fazer, isso não é algo que está condenado a acontecer. Então, nós podemos modificar esse ambiente intrauterino para que a neuroinflamação não aconteça. Então, essa fotinha, esse menininho, o Romeu, com autorização da mãe, ele nasceu de 35 semanas, então ele foi prematuro. Então, o Romeu nasceu prematuro na pandemia, a mãe dele teve Covid semanas antes de engravidar. Ela passou por muito estresse emocional pelo falecimento do pai de Covid, a mãe ficou muito doente de Covid também. A idade que ela engravidou eram 40 anos. Então, o Romeu, que é meu filho, logo que ele nasceu, ele não demonstrava sinais que poderia ter um atraso no neurodesenvolvimento. Nessa foto dele do meio é quando ele começou a introdução alimentar. Vocês veem que ele tem olhar, ele balbuciava, ele conseguia ter uma boa interação social com todos nós. Mas perto de um aninho, ele começou a ter alguns sintomas de alerta. Ele sabia dar tchau, ele sabia mandar beijo, ele falava o nome da irmã e ele regrediu. Ele simplesmente parou, não se comunicava mais conosco e eu comecei a estranhar. Eu fui para um congresso, fiquei 4 dias fora e a hora que eu voltei, era como se não tivesse ficado longe de mim. Nesse momento eu estranhei, até minha mãe pediu como é que ele fez quando tu chegou. E ele realmente não se deu conta da minha presença. E quando era para ele caminhar, geralmente começa a caminhar de pezinho, ele caminhava de joelhos. Na época eu até comentei com meu esposo, né, que estava estranha essa maneira de caminhar, ou seja, ele não estava sabendo imitar. E tudo foi acontecendo, né? Ele foi demonstrando
mais dificuldades, e então o diagnóstico veio com mais ou menos 1 ano e meio e nós começamos as intervenções. E eu já trabalhava com autismo porque eu trabalho na pediatria de alto risco no CONSUD, que é na 8ª Regional de Francisco Beltrão. Mas com a vinda do Romeu eu acabei mergulhando nesse universo. Comecei a ter de uma maneira realmente bem real mais empatia com as famílias. Porque eu sinto dentro de casa, né, todas essas dificuldades e demandas que é ter um filho autista. E agora, para a gente saber identificar o que é atípico, nós temos que saber o que é típico. Então, nós temos uma linha de desenvolvimento padrão do ser humano, né? Nós sabemos que o bebezinho, ele nasce, com 2 mesinhos ele já começa a olhar, tem aquele sorriso social, com 4 meses ele firma a cabecinha, já começa a fazer graça, com 6 meses ele senta, começa a introdução alimentar, tudo muito sem dificuldade, tudo muito natural. Aos 9 meses ele já reconhece quem é da família, quem não é, ele já chora com 2 pessoas estranhas, se você chama pelo nome ele olha. Aos 12 meses ele já tem que estar balbuciando mais palavrinhas, falando palavras de sílabas. Com o aninho em diante ele já começa a caminhar. A interação social começa a acontecer de uma maneira muito espontânea, não precisa você ficar chamando, falando, ensinando. Então, quando a gente conhece o que é típico, que nem eu comentei com vocês, com 4 mesinhos já tem um sorriso espontâneo, já muda a voz conforme o que é. Suponhamos um choro de fome é de uma maneira, um choro de mãe é de outro, um choro de sonho é de outro, ou seja, tem uma prosódia nessa fala. Isso já é uma interação social tão pequenininho com 4 meses, mas isso já vem acontecendo. Já com 4 meses, parece que o nenê dá uma virada, ele começa a interagir com a família. Já começa, parece que tem um bebezinho, porque até os 3 meses é tudo muito delicadinho. Então, quando essa criança está mais parada, tu deixa no berço, ele não demonstra, né, que está estranhando, que está sozinho, ou uma criança muito irritada, ou que não tem esses sintomas, a gente já tem que ligar o sinal de alerta. Aos 6 meses, ele já aparenta o que quer, o que não quer. Se vê no espelho, já se reconhece os familiares também, já começa a fazer mais gracinhas. Eu tenho paciente que chega no consultório com 6 meses já rindo desde o corredor, né? Já me dá um alívio, já noto que ele está interagindo e fica me olhando. Agora, quando a criança fica olhando para as luzes, fica avessa com a situação que está, a gente já tem que ligar o sinal vermelho. Aos 12 meses, que nem eu falei, tem que dar tchau, mandar beijo, bater palminha no aniversário. Toda criança com um aninho, a gente, né, faz um bolinho. Não se assustar de ter tanto barulho, tantas pessoas, querer ficar só no colo da mãe, não aceitar ir no colo de estranhos. Então, tudo isso para nós já liga um sinal de alerta. Então, por isso que é importante para o pediatra saber sobre o neurodesenvolvimento, o que é esperado para cada faixa etária. E realmente, se em algum momento observar qualquer alteração, a gente já pode começar a indicar a intervenção. Aos 18 meses, tem capacidade de apontar para o que quer. Isso é muito importante, é uma pergunta que a gente faz. Se quer alguma coisa, aponta. Se a criança aponta e tenta falar o que é, ela está tentando uma comunicação. Agora, se ela pega pela mão e leva até aquele objeto, isso é um sinal bem indicativo de uma dificuldade da comunicação e de se expressar de uma maneira não só verbal, também não verbal. Então, sempre fiquem de olho, pegou na mão para pegar algo, opa, né, não está muito certo. O Romeu, o que ele fazia? Ele pegava na mão do patati, do palhacinho, para ir pegar alguma coisa. Ele fazia o patati de objeto. Então, isso é algo também importante para a gente observar. O brincar de faz de conta geralmente começa com 18 meses. O que é brincar de faz de conta? É o simbólico. É pegar, suponhamos, esse aqui e fazer aqui um avião, né? Isso é o simbolismo. Isso faz parte das terapias também. Aprender a brincar de maneira simbólica. O nosso filho, ele foi começar a brincar simbólico mais ou menos com 2 anos e 6 meses. Antes tudo era muito mecanizado. E o brincar de simbólico também é fazer naná a bonequinha, é dar de comidinha para a boneca,
E isso a gente ensina no dia a dia brincando mesmo. Por isso que é importante nós pais, a gente tirar o tempo e sentar no chão. A gente fala tempo de chão, né? E o que prejudica o tempo de chão? É as telas, né? Porque as telas, a criança ela fica ali na frente da tela num hiperfoco e ela acaba sendo consumidora. Ela não produz, ela não tem criatividade e ela deixa de escutar o que está acontecendo e de participar ao seu redor. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não deve colocar crianças na frente de tela, seja computador, celular, TV, antes dos 2 anos de vida, porque eles deixam realmente de interagir e muitas dificuldades podem acontecer, até às vezes nos levando a perguntar, será que está com atraso no neurodesenvolvimento somente pela tela ou realmente tem algo atrás de tudo isso? Muito importante também, as crianças nessa idade de 18 meses, 2 anos, elas já reconhecem partes do corpo. Você pede, onde é que está a cabecinha, onde é que está a cabeça, onde é que está o nariz, onde é que está o pé. Eles realmente apontam. Se você vê uma criança que tu chega e pede, cadê o cabelinho? E fica avesso, é algo que tem que ligar o sinal de alerta. E também tem boa imitação de pessoas. Então, você dá um sorriso, eles devolvem com um sorriso. Eles veem alguém dançando, eles vão lá e imitam a pessoa dançando. Aqui o brincar simbólico novamente. Nesse dia, eu dei para minha filha essa roupinha da Frozen, ela já se sentiu Frozen, ela já fingia que cantava igual a Frozen, ela já entendeu, ela realmente vestiu o personagem. Aos 3 anos, eles já têm amizades, eles já falam o nome dos amiguinhos, eles já sabem com quem que eles querem brincar, já começam a brincar de esconde-esconde, um atrás do outro, eles mantêm uma conversa, já você tem aquele retorno da conversa, você pede algo, eles te respondem, você consegue manter essa troca. Geralmente, paciente autista, você não encontra resposta, você pede, como é que foi a escolinha hoje? Né? Tu fica tentando, às vezes você nem precisa chegar tão direto, mas você não consegue encontrar aquela troca de turno, aquela conversa que flui. Aos 4 anos, já tem bem essa troca de turno, também nas brincadeiras, suponhamos, joga bola, chuta um, chuta outro, tem a vez que é de cada um, completa quebra-cabeças, já consegue conversar como se fosse um adulto. Todos esses sinais são sinais de crianças típicas e é para a gente poder entender o que é atípico. Então, de uma maneira breve, passei alguns sinais agora de alerta para o transtorno do espectro autista. Para mim, o principal é o olhar. Né? Não conseguir manter o olhar pelo menos 2 segundos, não fazer aquele rastreio visual, isso vai prejudicar o quê? A imitação. Se a imitação está prejudicada, vai também prejudicar a linguagem. Então, um requisito básico para falar é olhar. Por isso que a gente sempre observa se a gente está tendo essa troca de olhares. Se a criança não olha, ela não vai realmente aprender, não vai saber fazer a imitação. Por isso que a gente se preocupa muito sobre esse contato visual. Quando começam as intervenções, as terapias, um dos primeiros objetivos é conquistar o olhar. Então, a gente sempre leva o objeto para os nossos olhos. Daí, quando tem aquela troca de olhar, a criança olhou, daí a gente dá o objeto. E assim ela vai se condicionando a olhar mais. E quando vem o diagnóstico, é claro que a gente tem que fazer toda uma história clínica, saber se na família tem alguém com algum sintoma neurológico, psiquiátrico ou até mesmo algum diagnóstico de autismo. Temos também que saber quais foram as condições de nascimento, se foi uma criança prematura ou não, como que foi esse pré-natal, se a mãe foi exposta a algum vírus, a algum medicamento. E então a gente faz a anamnese e depois observamos todos esses sinais. Aqui nós estamos falando mais de criança pequenininha, né? Claro que existem sinais distintos numa criança escolar, numa criança adolescente ou até mesmo no adulto. Mas os primeiros sinais que a gente observa em bebês é geralmente não atender pelo nome. Tu vai lá e chama Pedro, e Pedro não olha. Pedro, Pedro, daí tu grita, e mesmo assim ele não olha.
Então a criança ela tem que responder, o bebê, desde sexto, nono mês, tem que responder mais ou menos assim na primeira e na segunda chamada. Agora, se ele está mantendo hiperfoco no brinquedo, ele está com interesse em outras coisas e não te responde, é sinal que ele não está conectado naquele ambiente. É muito importante também ver essas imitações básicas. É meio repetitivo, mas é uma verdade que nenenzinho tem que dar tchau, tem que mandar beijo, tem que bater palma, tem que fazer gracinha. Você começa a ensinar eles a fazer gracinha, faz cara de bravo. Eles têm que fazer essa carinha de bravo, senão ele está se comunicando. Agora, se ele está avesso a tudo isso, e ainda mais com um atraso de linguagem, nós temos que ligar os sinais de alerta para o transtorno do espectro autista. E o que é muito importante também é o interesse aos pares. O que é interesse aos pares? É o da mesma idade. É muito comum a criança autista gostar muito de brincar com os mais velhos, porque de certa maneira ele sente uma segurança e conseguem, às vezes, imitar aquela criança mais velha, mas da mesma idade eles são avessos, né? Eles estão lá numa roda, tem criancinha brincando, mas eles acabam se distanciando. Então esse interesse aos pares também é um sinal de alerta. Quando vem o diagnóstico, a gente tem que lembrar em fazer intervenção precoce. Ainda é um grande desafio, né, pela dificuldade de acesso às intervenções. O que nós sabemos cientificamente que realmente traz um resultado mais robusto, que é a ciência ABA. Então, pensamos em atraso do neurodesenvolvimento, a gente já pede para fazer terapias. Esperar o tempo da criança, a gente vai acabar atrapalhando o neurodesenvolvimento. Por isso que a gente fala que tempo é cérebro. Depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Quando vem o diagnóstico do autismo, geralmente uma pergunta que eu acredito que todos que têm filhos autistas fazem é: por que comigo? Por que aconteceu? É uma dor muito grande, é um luto, porque vem várias interrogações, várias perguntas. Então eu modifiquei essa minha pergunta, essa minha dificuldade em entender para, ao invés do por que, para que comigo? Algo que vai me tornar uma pessoa melhor. Me ensinou a ter mais paciência, mais empatia, a estudar um outro âmbito do desenvolvimento infantil, que hoje está trazendo os benefícios para o meu filho, não só para o Romeu, mas para os meus outros 2 filhos, e também para os pacientes. Estou tendo outro olhar hoje no neurodesenvolvimento. Então, quando chega o diagnóstico, a gente sabe que é uma adaptação emocional. Então, geralmente é a mãe que procura ajuda, que vê esses primeiros sinais. E tem que levar para casa, né, para o pai, essa suspeita clínica e muitas vezes o diagnóstico. A gente encontra bastante barreiras, né, até os pais aceitarem, os avós, né, até mesmo os irmãos. Eu já tive famílias que realmente esconderam o autismo, né, pediam para não falar para ninguém, para fazer uma intervenção meio que na surdina, né, às vezes com medo de o que a sociedade vai falar, né, os avós vão falar. Então essa parte de adaptação emocional é algo que a gente também tem que dar esse apoio, e esse apoio vem com trocas de experiências, com associações, com o apoio da comunidade, e o melhor de tudo é receber portas abertas, porque a gente vê mais portas fechadas com o diagnóstico de autismo do que realmente uma porta aberta. Então conversas como essa que a gente está fazendo no sábado à tarde é algo que traz esperança, traz luz para nós nesse caminho. E como todos os pais, a gente planeja o futuro. A gente pensa, como que vai ser se eu não estiver aqui? Então todo esse planejamento começa agora, no presente. Tentar o máximo que a gente puder deixar esse indivíduo funcional, né, para ele ter uma vida que ele possa fazer suas escolhas e não que a gente tenha que fazer as escolhas por eles. E a gente não pode esquecer dos desafios financeiros e logísticos, que essa é a parte mais pesada e mais difícil. Eu que trabalho lá no SUS, no CRE, essa é uma grande dificuldade, porque a gente faz o diagnóstico precoce, mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, aquela criança não foi para intervenção ainda. Daí isso dói no coração, porque a gente vê às vezes que é uma criança que não tem outras barreiras, e ela está ali.
né, naquela dificuldade, exatamente por desafios financeiros e logísticos. E o acompanhamento do autista a gente tem que fazer realmente num tripé, que é família, escola e saúde. E vários estudos mostram e demonstram que colocar os pais como coterapeutas de seus filhos ajudam muito na evolução. Se cada um de nós for brincarmos 1 hora por dia com o nosso filho, fazendo uma intervenção do nosso conhecimento e longe de telas, a gente já vai estar dando uma terapia de 7 horas semanais. É 1 hora por dia. Então, desligando a televisão já é uma grande evolução. Um tempo atrás, teve uma família que foi consultar e eu falei sobre isso, que não era mais para deixar tanto na frente de telas, as crianças chegavam a ficar 4, 6 horas assistindo TV. E a mãe me falou no retorno: doutora, sabe que teve um dia que faltou luz e não teve realmente essa possibilidade, não é que eles brincaram? Eles brincam mesmo. Então, às vezes a resistência é nossa de não dar o celular como se fosse uma chupeta, né? Ah, tá lá a criança chorando, vamos lá, mostra o desenho. Ah, tem alguma coisa, vai lá e coloca o joguinho. E isso acaba, de uma maneira, viciando realmente aquele vício da dopamina das telas e acaba interferindo no neurodesenvolvimento. Aqui, coloquei esse slide, que é a carga epigenética familiar, que as colegas, quando nós chegamos, vocês estavam falando, e o meu esposo que fez esse slide. Ele é pediatra, eu vou deixar ele falar, se vocês me permitem. Sim. Alô? Se apresenta, Cassiano. Boa tarde a todos. Meu nome é Cassiano, eu sou médico pediatra também, eu sou um climatologista pediatra. E também estudo doenças raras e doenças imunológicas. Esse quadrinho eu fiz por uma palestra que eu dei sobre burnout, que falava que ninguém sofre sozinho, né? Por exemplo, uns pais que estão sob burnout ou sob estresse crônicos, eles podem influenciar também na saúde física e mental dos seus filhos. E o estresse crônico entre uma família, entre um casal ou uma briga, vocês podem ver que tem uma carga muito grande de cortisol. Então os pais se exaltam, brigam, eles têm mais hormônios para contrabalancear os processos inflamatórios. Então eles não inflamam tanto quanto as crianças. Então, carga alostática significa mecanismo nas quais a gente mantém a nossa homeostase. Então, é a forma com que a gente mantém o organismo vivo. Isso é alostase. Então, é o que mantém a homeostase. A homeostase é se manter vivo, né? Basicamente, né, era um termo que foi usado para hidratação. Então, a homeostase é o equilíbrio da água dentro da célula. Então, carga alostática epigenética familiar é a forma com que esse equilíbrio pode repercutir nas crianças também, como elas fazem compra. Então, as crianças elas ajudam nesse equilíbrio epigenético, elas sofrem muito também. Só que elas não têm tantos hormônios, então elas podem ter repercussões imunológicas, endocrinológicas, alteração no crescimento, no neurodesenvolvimento e também nas alterações neuronais. Então, ali vocês vê as crianças tudo chorando, inclusive até os animais brigam, entram no mesmo círculo, no mesmo equilíbrio, né? Então, isso é uma carga alostática epigenética familiar. Então, os nossos estresses no trabalho, no dia a dia, as nossas limitações, isso repercute com eles também. Então, a criança também, ela é um filtro, né? Isso realmente é provado cientificamente. Então, o estresse que a gente vive, isso também repercute nas crianças também. Esse é o quadrinho, né, da carga alostática familiar. A gente tem notado aparecimento de doenças graves, autoimunes em crianças por conta do estresse crônicos. É isso aí, obrigado. Então, voltando, tendo um diagnóstico, a gente tem que lembrar que tempo é cérebro. Nós sabemos que o que é feito numa intervenção em um dia, uma criança antes dos 3 anos, que pega a janela de oportunidades, às vezes leva 1 ano em um adolescente. Por isso que a gente pensa, quando tem
Qualquer sinal de atraso no neurodesenvolvimento, vamos fazer intervenção. E qual intervenção que a gente indica? A intervenção precoce que está dentro das janelas neurológicas. O que é a janela neurológica? Essa janela de oportunidades, são períodos críticos de desenvolvimento e tem as idades para cada habilidade ser adquirida. E nós temos as células da glia, fator neurotrófico cerebral, que trabalham a favor dessas janelas, ou seja, quando um conhecimento novo vem, esse fator neurotrófico cerebral ajuda nas sinapses dos neurônios, ajudando a memória de trabalho. A prevenção da neuroinflamação durante a aprendizagem também é importante para o aprendizado. E a neuroinflamação é tudo que nós falamos sobre as infecções, sobre a nutrição, e que nós vamos falar futuramente. Então, aqui sobre as janelas de oportunidade, nós temos a visão. Vocês veem que a visão, ela começa aos 0 anos, ou seja, desde o nascimento. Então, olha como é importante o olhar. E se a gente não trabalha esse olhar nessa janela de oportunidade, vai ficar prejuízos futuros. Assim como o controle emocional até os 6 anos. Então, as terapias, elas visam essas oportunidades para a gente poder trabalhar. Por isso que tempo é cérebro. E dentro das terapias nós temos a ciência ABA. O que é a ciência ABA? É a análise do comportamento. Ela deriva da psicologia comportamental. Ela tem que ter intensidade, qualidade, consistência, individualizado para a gente ter a generalização. O que isso significa? Como funciona a ciência? Por que a gente não chama? Por que a gente não chama de terapia? Porque envolve toda uma ciência realmente. Nós temos uma psicóloga que é analista do comportamento, que vai fazer um plano individualizado de terapias daquele paciente. Então, não existe ciência ABA sem ter uma psicóloga analista do comportamento, a qual vai gerenciar os outros profissionais da saúde. Então, são terapias interdisciplinares e não multidisciplinar. Por que é interdisciplinar? Eu vou citar o Romeu, meu filho, né, que eu estou vivendo toda essa trajetória dele. Quando a gente começou a intervenção, o Romeu não parava quieto. Não sei como que a assistente terapêutica conseguiu ficar com ele até hoje, porque ele realmente não parava quieto. Ela tinha que ficar correndo pela casa com ele, porque ele não ficava 10 minutos paradinho. O que nós tínhamos que conquistar? O olhar. Nós tínhamos que conquistar o olhar para ele poder ficar quietinho, brincando. Levaram-se 3 meses para isso. 3 meses para ele ficar paradinho, para conseguir fazer intervenção com brinquedos. Então, no plano de tratamento dele estava esse, trabalhar o olhar para ele realmente ficar quietinho. Hoje, na escola, pelo que a assistente terapêutica me fala, é o que mais fica quietinho. Às vezes ele está ali fazendo as atividades para as criancinhas, porque ele está condicionado a isso. Mas isso ajudou muito ele. Porque o olhar ajudou ele a imitar. Então a imitação dele é muito boa. Chega a ser um ponto da imitação assim, que tudo que tu faz, ele repete. Também foi condicionado a isso. Então é por isso que é necessário ter esse plano individualizado do tratamento. Então todas as profissionais de saúde estavam trabalhando igual. Tanto a terapeuta ocupacional, quanto a fonoaudióloga, quanto a musicoterapia, quanto a psicopedagoga, todos com o mesmo objetivo. O objetivo alcançado, agora vamos para outra habilidade. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fazia terapias que a gente chama de ecléticas, uma aqui, outra ali, sem os profissionais conversarem, a gente às vezes perde tempo, porque se passa 1 ano, 2 anos, e nós não vemos evolução naquele caso. Então, a ciência ABA, ela é cientificamente comprovada que ela ajuda na intervenção. Nós sabemos que pacientes que fazem uma ciência ABA no mínimo 20 horas por semana, eles adquirem uma linguagem aos 3 anos de vida, uma média de 85% dos pacientes. E quais são as outras terapias interdisciplinares? Então,
São terapias que trabalham em união, todas em prol do mesmo objetivo. Então, a psicologia ABA, que é a chefe do tratamento, e todas as outras que vão ajudar. Nós temos a prevenção precoce intensiva, no mínimo 20 horas, terapia de integração sensorial, que é a terapia ocupacional, porque muitas vezes os pacientes eles têm uma dificuldade, uma barreira com o barulho, uma barreira com o toque, uma barreira com os gostos dos alimentos. Isso acaba trazendo prejuízo. A gente trabalha isso na terapia ocupacional. A fonoaudióloga, mas voltando para ir na fonoaudióloga, tem que olhar. Essa criança tem que estar olhando e estar parada, porque senão a fono vai ficar correndo atrás do consultório do paciente e não vai conseguir trazer limitação e trazer resultados. A psicologia cognitivo-comportamental é para aquela criança maior, geralmente depois dos 8 anos. A psicopedagoga, psicomotricidade, fisioterapia, musicoterapia, ecoterapia e terapia nutricional. E dentro das comorbidades, que também são barreiras para o autismo, nós sabemos que o paciente autista, ele não é só o autismo, às vezes são as comorbidades que pesam mais na medida desse paciente do que teoricamente o autismo. Nós temos a epilepsia, que pode acontecer até 30% dos pacientes, TDAH, que é transtorno de atenção e hiperatividade, quase 70% dos pacientes têm o TDAH. Esse déficit atencional de atenção atrapalha bastante. Temos o transtorno de ansiedade generalizada, o TOD, as disfunções gastrointestinais que chegam a ocorrer em 90% das crianças, alterações do sono, mais ou menos 50%. Deficiência intelectual, que é uma grande barreira em 40% dos pacientes, diminuição do tônus motor, das habilidades motoras, problemas da tireoide, alergias e distúrbios imunológicos. Essa visão é uma visão integral da criança. Como os colegas falaram, a gente não tem que ver só um sintoma, nós temos que olhar toda aquela criança, todo aquele paciente. Como que a gente pode ajudar no desenvolvimento da saúde? E não simplesmente colocar ele como, não, ele é autista. Ele está ali, bravo, se jogando no chão porque ele é autista. Peraí, né? Antes de um comportamento vem um sofrimento. O que antecede esse ato de se jogar no chão, de gritar, de estar irritado? Pode ser várias coisas, pode ser uma dorzinha no dente, pode ser uma dor de barriga de não conseguir fazer cocô, pode ser uma azia, pode ser um nariz trancado, às vezes a gente está com obstrução nasal por causa de uma gripe, a gente já não funciona bem. Imagina uma criança que vive com rinite dia e noite. Né? Então nós temos que tentar identificar, a gente às vezes está olhando aquilo ali, o autismo. E embaixo o que tem? O que nós temos que avaliar? Avaliar toda essa saúde dessa criança. Muitas vezes uma anemia, uma falta de vitamina B12, eu pego direto no consultório criança com vitamina B12 de 60. O bom é que seja para cima de 700. Como é que vai funcionar essa criança? Uma anemia, uma ferritina de 8, bom que seja para cima de 40. Então, nós temos que ter esse olhar integral e não colocar tudo na culpa do autismo. E os outros mecanismos fisiopatológicos, né, dessa desregulação, dessa saúde da celular do paciente autista, pode vir devido ao estresse oxidativo. E aqui trabalha a disfunção mitocondrial, disfunção imunológica, toda a epigenética envolvida. E o sistema imune? Como nós falamos lá no início, a gente tem muitas vezes uma mãe com o sistema imunológico ativado por várias situações que aconteceram na gestação. E nasce esse serzinho. Então, esse bebê também pode ter um sistema imune muito ativado, que a gente fala TH1. Ele é muito inflamatório. Diante de um agravo, uma injúria, ele reage de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito inflamatória. Por isso que muitas vezes pacientes com autismo internam grave. Por quê? Porque eles inflamam mais e também porque muitas vezes os pais não conseguem identificar que realmente ele estava com aquele problema por ele não saber se comunicar. Então, o início de comportamento de pacientes autistas
pode vir após um agravo na saúde. O nosso Romeu, ele teve uma ocasião de prova mão-pé-boca, quando ele deu realmente um atraso no desenvolvimento. Parece que aquilo ali ligou a chavezinha para a regressão. Não que isso tenha sido o motivo, né? Mas foi algo que realmente mexeu com o sistema imunológico e algo apontou. Nós sabemos também, às vezes, reação a vacinais de uma maneira aguda, mas não que vacina provoca autismo, isso não é uma verdade. E nós temos 859 genes presentes nos autistas, 77 que estão envolvidos em neoplasias. Então, eles podem sim desenvolver mais neoplasias do que os típicos. E temos também crianças com relatos de melhora em períodos febris. Né? Isso é realmente porque é como se esse período febril liberasse citocinas que acabam provocando uma homeostase. E quais são as pistas clínicas que esse paciente pode estar sofrendo um agravo imunológico? Bater a cabeça, ou seja, ele pode estar com uma sinusite, pode estar com dor de cabeça, pode estar com uma dor de dente. Agitação, pode estar com constipação, uma dor abdominal, com diarreia. Irritabilidade, autolesão, pica, que é anemia, que deve ficar comendo terra, comendo o caldo da parede. Seletividade alimentar, que muitas vezes vem de uma dor e não necessariamente só de uma rigidez ou uma flexibilidade. Dificuldade de engolir ou cuspir e fadiga, que pode ser hipovitaminose. Nesse artigo, ele fala que pacientes autistas, eles têm mais internações do que pacientes típicos, que foi eu comentei com vocês. Quando a gente vai avaliar as imunoglobulinas, que é as defesas anticorpos, a gente encontra essas imunoglobulinas mais baixas, realmente, principalmente a IgA. Também encontramos falha no desenvolvimento de anticorpos antipneumococo, que é uma bactéria que provoca meningite, sinusite, pneumonia. Então, nesses pacientes, a gente pode fazer uma vacina que se chama Pneumo 23 a partir de 2 anos de idade, que vai ajudar muito na prevenção dessas infecções. Temos também, quando a gente olha um hemograma, mais eosinófilos. Eosinófilos é célula de alergia. Isso é uma verdade. Eu vejo pacientes que antigamente, né, antes não estudava tanto o autismo, que viviam doente, e aquele hemograma com eosinofilia alérgicos. E hoje eu olho para trás e vejo que eu posso ter deixado passar um autismo ali. Então, desde o hemograma é algo que a gente, se olhar com cuidado, nós podemos ver sinais inflamatórios. A mastocitose é uma doença alérgica, que é aquele paciente que reage de uma maneira muito exacerbada à picada de inseto, à picada de abelha, reage a alimentos, reage ao calor, faz urticária, está 10 vezes mais presente em pacientes com autismo. Esse artigo, ele fala além do que os nossos olhos podem ver, o que pode estar no paciente autista. Então, os pacientes têm mais asma, têm mais rinite, eczema, que é dermatite, alergia alimentar, 25% podem ter, a esofagite eosinofílica, que eu vou explicar no próximo slide, e até mesmo doença celíaca. Ainda sobre as alergias, quando tem um sintoma alérgico, o comportamento ele pode modificar. Por isso que eu comentei com vocês. Antes de um comportamento pode vir um sofrimento. Que sofrimento é esse? É uma coceira na pele? Não está dormindo direito? Pode ser por causa de uma dermatite, que tem que ficar se coçando, porque a pele está muito seca. Pode ser realmente por causa de uma dor abdominal, porque está com cólicas. Pode ser por uma alergia alimentar, que ocorre mais em paciente autista. Né? Quando a gente fala em dieta de exclusão, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é para todos, mas é para aquele que tem um perfil mais inflamatório. É aquele que a gente vê que se alimenta um domingo, comeu muito doce, comeu muito alimentos que tem leite, na segunda-feira já não funciona muito bem, já na escola já não está prestando tanta atenção, já está começando a brigar ou está ficando mais irritado. Então, nesse paciente, vale a pena, sim, a gente avaliar como que está essa alimentação. Sobre esofagite eosinofílica, quando eu comecei a pensar, né, a ligação da esofagite eosinofílica com autismo, quando vinha pacientes com sintomas de intensa seletividade alimentar,
E atrás dessa seletividade alimentar estava o autismo. E eles estavam em terapia ocupacional, estavam em terapia nutricional e nada de evoluir. Então, eu sabendo dentro da imunologia que existe essa doença, que é a formação de eosinófilos no esôfago, que levam a uma alergia no canal, que é o esôfago, e provoca dor a engolir alimentos mais sólidos do que pastosos, e acaba provocando uma seletividade alimentar. Então, eu iniciei pedindo endoscopia para esses pacientes. Eu te digo, de 10, 9 tem esofagite eosinofílica. Eu tenho um menininho paciente que ele tem hoje 7 anos. Até ele consultar comigo, ele só comia na mamadeira. A mãe batia o feijão na mamadeira, batia a sopa na mamadeira. Ou seja, ele desde 1 ano e meio em diante, ele nunca mais se alimentou com alimentos sólidos. E a esofagite eosinofílica estava ali. Mesmo fazendo toda a terapia que ele estava fazendo, não estava evoluindo. E após o início do tratamento dessa esofagite, ele iniciou a querer se alimentar com alimentos mais sólidos. Isso foi bem assim, no começo já do tratamento, e hoje ele já está aceitando comer. Então é algo que vocês assim, têm que pensar. É só a rigidez, a inflexibilidade que provoca essa atividade alimentar, ou tem alguma dor, algo atrás de tudo isso? E agora vamos falar um pouco sobre o microbioma e microglia. O que é o microbioma? O microbioma são todas as bactérias, os germes que estão no nosso trato gastrointestinal, principalmente no nosso intestino. Eles levam junto com eles todo o seu DNA, tanto é que a gente fala que a gente tem mais DNA no nosso microbioma do que o nosso próprio DNA. E como eles habitam o nosso intestino, que é o maior órgão imune, eles têm uma conexão direta pelo nervo vago com o cérebro. E se esse microbioma não está bem, nós podemos provocar uma inflamação nas nossas células cerebrais. Então, há mais de 2 milênios, Hipócrates já falava, toda doença começa no intestino. Esses dias eu estava assistindo uma aula sobre microbioma, em que se falava assim, que lá nos Estados Unidos eles têm tem esse padrão de atendimento. Não sabe bem o que é, começa pelo intestino. Trabalhando o intestino para a gente ter uma melhora das doenças. Então, o nosso intestino ele tem mais de 500 milhões de neurônios em comunicação com o nosso cérebro. Quais são os distúrbios gastrointestinais que podem estar nos pacientes autistas? Constipação, diarreia, náusea, flatulências, intolerância alimentar, colite, desconforto abdominal e até mesmo um atraso no crescimento por causa de uma alimentação errada. Como a gente pode ver se o nosso intestino está funcionando bem, né? Como é que está o nosso microbioma? Então essa escala de Bristol eu mostro para as mães e peço para elas como é que está o cocô do seu filho. Tem olhado? Então o ideal é o tipo 4. Do tipo 4 para baixo é diarreico, ou seja, não está tendo uma absorção correta no intestino. Tipo 3, 2 e 1 é levando para a constipação. E qual é a função do microbioma? É uma função de barreira, é uma função imunológica, faz parte também da absorção de vitaminas, tem toda a ligação com a nossa saúde intestinal, que o intestino é o maior órgão imunológico do corpo. E como que é formado o microbioma? O microbioma começa a sua formação, eu diria que até antes desse neném estar na barriga, é pelo microbioma materno. Tem muito a ver como foi a infância dessa mãe e como está sendo a gestação. Se ela está tendo algum problema até periodontal, se ela está tendo alguma gengivite. Vocês já ouviram falar que a gestante ela tem que também ir no dentista, porque qualquer gengivite, qualquer tratamento periodontal pode às vezes levar até trabalho de parto prematuro. Então as bactérias que habitam a boca da gestante podem sim influenciar no microbioma desse bebê. Se o parto vai ser vaginal ou cesariano, também nós sabemos que se for vaginal, o contato com as bactérias do canal do parto vai também povoar todo o microbioma
desse bebê. O uso de antibiótico acaba atrapalhando, né, no dia a dia, por isso que a prevenção de infecções acaba ajudando na promoção desse microbioma. Também nós sabemos que o leite materno é muito benéfico, e aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado até o 2º ano de vida. A poluição também, ela acaba atrapalhando na formação do microbioma. Os agrotóxicos, nós sabemos que o glifosato, ele inflama o nosso intestino e ele está presente, infelizmente, né, em vários alimentos, está no feijão, está no milho, está no soja. O quanto a gente puder pegar mais alimentos orgânicos para o nosso bebê, melhor será. E o microbioma, ele é formado, geralmente aqui está 1 a 3, mas até os 5 anos de vida. Após isso, a gente tem que cuidar dele. E nós temos os probióticos, né? Depois que a gente recupera a saúde desse intestino, a gente pode pensar em suplementar com probióticos, dependendo do objetivo que a gente quer que aquele probiótico realize no organismo. E sobre suplementação, é um tema que está muito em alta, que a gente vem conversando bastante sobre a necessidade de suplementar o paciente autista para a gente conseguir um desempenho até mesmo comportamental melhor. Então, avaliando todo um exame, que a gente vê se está com alguma deficiência vitamínica, ou o que a gente quer naquele paciente, diminuindo o estresse oxidativo, nós temos vitaminas benéficas, nós temos a vitamina B12, nós temos o zinco, o selênio, a própria melatonina, nós temos o ômega, a coenzima Q10, tudo isso acaba ajudando nas vias de comportamento e na saúde como um todo da criança autista. Então nós temos o pai da terapia da vitamina B12, o Dr. Tim Neubrander, em que ele fez vários trabalhos que demonstraram que realmente a suplementação com vitamina B12 é benéfica. E muitas vezes, até eu estava conversando com o Cassiano, a gente vê no paciente autista uma vitamina B12 de 1000 e pouco. Mas o que isso significa? Que ela está nos tecidos, que ela não está sendo absorvida corretamente. Então, algo está acontecendo. Então, esse olhar nós temos que também ter para esses exames. Eu coloquei esse slide, que são as proteínas de choque quente. Lembra que a criança com febre, muitas vezes até melhora os seus sintomas dentro do autismo? Então, nós temos os sulforanos que faz essa ação. Ela faz uma ação como proteína de choque. Onde é que está os sulforanos? O sulforano está no brócolis, mas é no brócolis cru e também no broto de feijão. Como que a gente pode fazer de uma forma natural? É moer no liquidificador, deixar guardadinho dentro da geladeira, dentro daqueles potinhos de gelo e colocar no suco. Com trabalhos feitos 6 meses utilizando sulforanos em crianças, melhorou 65% dos seus comportamentos. É uma forma natural de a gente poder ajudar. Existem sulforanos também nas farmácias para ser vendido. E quais são as perspectivas futuras, né, que nós temos para o autismo? A curto prazo, eu pensaria numa intervenção precoce para todos, que estivesse essa acessibilidade para a gente ter uma melhora dos sintomas. Olhar para as comorbidades. O que pode estar atrapalhando? O que pode estar sendo uma barreira? A nutrogenômica, o microbioma. E pensando a longo prazo, terapia gênica e até mesmo imunobiológicos. E concluindo, se é o meu bebê, é o meu, cada indivíduo é único e tem características próprias de personalidades, gostos e potenciais. Procure conhecer seu paciente e não apenas o autismo. Descubra sua potencialidade e ajude-o a aprimorá-las. E a minha mensagem é que a infância é um chão que a gente caminha pela vida inteira. Muito obrigada. Gente, nós estaremos passando apenas uma pranchetinha, tendo este cuidado sobre cada vez mais nós melhorarmos a nossa sociedade no que diz respeito à saúde, apenas para que vocês compartilhem conosco temas que vocês também gostariam de ver explanados na nossa sociedade aqui na cidade de Palmas. E dando esta continuidade, nós queremos trazer agora a doutora Anayara e também a Cristiana Duarte, que fazem um trabalho
na UAPAR, para também termos essas perspectivas da fisioterapia no que diz respeito à sua atuação nos atendimentos junto à ecoterapia. Então, boa tarde a todos. Me chamo Anaíra Federizi, para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta responsável pela ecoterapia pela UAPAR. Nós atendemos as crianças autistas no Parque de Exposições Pé Vermelho, de segunda a sexta, no período da tarde. Atualmente temos 51 praticantes atuantes, né? E mais a lista de espera. Atendemos crianças de Coronel Domingos Soares, Clevelândia e os de Palmas. Na segunda-feira à tarde a gente disponibiliza para o pessoal que vem de fora. Então, o que é a ecoterapia? A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos, numa forma interdisciplinar e multidisciplinar. No autismo, que é o assunto de hoje, né, na verdade a ecoterapia é boa para todas as áreas. Eu costumo dizer que desde um dependente químico, depressivo, a uma criança que usa uma cadeira de rodas, um autista, um síndrome de Down, enfim. São N os casos que a gente consegue benefícios na ecoterapia, através do cavalo. Então, está passando alguns vídeos que a gente, de alguns atendimentos, que a gente utiliza o nosso cavalo ali, que está passando, é o Golf. Então, por que a ecoterapia é tão benéfica para o autismo? Coordenação motora, equilíbrio, correção postural, a parte de você estar socializando. Então, muitos relatos de mães que só da criança ter o contato com o cavalo, ela já iniciou a socialização dentro de casa, na escola, em alguns comércios. Então, a ecoterapia é fundamental. Eu costumo dizer que é uma terapia que as crianças não gostam de perder. Pode estar chovendo, pode estar nevando, que eles querem pelo menos ir lá ver o Golf. Atualmente, numa sessão de ecoterapia aqui de Palmas, a gente está tendo apenas eu como a terapeuta responsável, né? Não temos outros profissionais, mas futuramente vamos ter. Na segunda-feira, a gente consegue atender com 2 cavalos, que é como está no vídeo ali, 2 auxiliar guia, e a minha colega Morgana, que também é fisioterapeuta, que me ajuda por conta da grande remessa de crianças. Nos outros dias, terça, quarta, quinta e sexta, eu costumo atender sozinha com um auxiliar e um cavalo. Na verdade, na nossa sessão, nós deveríamos ter mais profissionais. Deveríamos ter junto comigo ali uma TO, psicóloga, educadora física, uma pedagoga. Porém, o campo para essa área está muito escasso, né? Então, a gente, com certeza, futuramente a gente vai ter, o Thompson já ouviu do presidente e do tesoureiro estão indo atrás, mas no momento é o que tem, né, para agora. E assim, a gente tem bastante benefício, muitos ganhos, né, como a parte de fortalecimento. A gente trabalha muito cores, a gente utiliza materiais lúdicos. Tem crianças que são não verbais, então a gente já há 2 anos já que a gente está atendendo, tem crianças que a gente já consegue, pelo olhar, a gente já se entende. Hoje eu atendo uma adolescente, ela tem 20 anos, se não me engano, 22 anos, que é a Vitória. Ela tem deficiência auditiva e ela, né, não fala. Então, assim, todo mundo pergunta como que você consegue atender ela. Você fez o curso? Não. Eu acho que, assim, só pela convivência, eu já consigo ver nela. Quando ela não está gostando, eu olho para a mãe dela e digo, a Vitória não está bem hoje, né? Ela falou, como que você sabe? Eu falei, não. Porque a hora que ela chegou, eu vi que hoje não é o dia que ela quer fazer exercício. Então, eu não forço. Eu não obrigo ela a fazer exercício. Eu vi que ela não quer fazer, então vamos fazer outra coisa. Vamos dar uma volta, 2 voltas, até eu ver que ela está cansada e aí a gente vai para outra forma de atendimento. Mas basicamente os autistas que eu atendo todos bem tranquilamente. No começo até temos a Grazi aqui, tem esse videozinho que eu tô com a Vicky. A Vicky foi uma que 2 anos, né, Grazi? Pra gente conseguir ficar sozinha com ela, sem a Grazi estar junto. Foi um trabalho, assim, bem dificultoso, né?
permanecer no cavalo. Para ganhar confiança, né? Assim, é muita paciência, muita consistência, porque no início, até você lembra, era 5 minutos em cima do cavalo. 5 minutos. 5 minutos ela descia. E nós, uma persistência. E aí foi que ela começou a gostar, né? De estar andando no cavalo. E agora ela já perde que ela não gosta, ela tem o cavalo preferido dela, que é o golfe. Que é o golfe, que é o a gaivota, ela não gosta muito. Nós temos 3 cavalos, né? Tem os cavalos preferidos. E aí o golfe, que está com nós desde o início, eu costumo dizer que ele acolheu as crianças e as crianças acolheram ele. A gente não é a terapia sem ele. Porque eu acho que só a criança tá, às vezes, até teve uma semana eu postei no meu Instagram, tem uma menininha que ela é não verbal. E eu até postei, tem dias que a criança não vai querer fazer exercício nenhum. Ela só vai querer estar ali com nós, em cima do cavalo. E aí agora eu costumo pôr a minha mão perto dela, no começo ela tirava, ela não queria que segurasse. Agora ela procura a minha mão, isso não faz um ano ainda que ela está com nós. Ela procura a minha mão, e ela se sente segura, e ela segura minha mão, e até a mãe fala, meu Deus, estou com ciúme, porque ela não pegava na mão de ninguém além da mãe. Então agora ela já está pegando na minha mão. E assim, de pouquinho em pouquinho que a gente consegue, né? Então, voltando na parte teórica, as nossas sessões de terapia, elas têm duração de 30 minutos apenas. Por que 30 minutos? Nesses 30 minutos, já vai ser o suficiente para ganhar cerca de 22.500 estímulos por segundo. Então, muito estímulo prejudica, pouco estímulo não ajuda. Então, a gente está no meio ali, né? Que são apenas 30 minutos. Claro que às vezes é menos, até as mães que estão aqui sabem, tem dias que a criança não quer ficar 30 minutos. Está cansada, ou o sol está muito forte. A gente não obriga, não é uma regra. Mas, basicamente, 30 minutos, uma vez na semana, e durante a tarde. Temos também uma praticante nossa que é cadeirante, ela é de Clevelândia, então com ela a gente utiliza uma cela adaptada que foi feita para ecoterapia. Ela foi feita através das medidas dessa nossa praticante, que é de Clevelândia. Ela já é uma menina de 19 anos, então é uma cela grande, mas a gente conseguiu com que essa cela seja usada também para crianças, né? No caso de algum cadeirante. E basicamente eu acho que seria isso, assim, né? A gente usa bastante material lúdico, como eu falei, eu ando ali pelo parque. A gente utiliza 3 ambientes, que é o coberto, que é os dias de chuva e frio, por ser uma terapia, né, com animal. Então a gente usa a parte coberta, a parte do gramado, que é uma parte aberta, e também a parte da área que a gente fala da brita, né, das pedras, porque o cavalo ele tem que ter três ambientes diferentes, né? Não ficar só naquele padrão daquele ambiente. Então, basicamente é isso. Se tiver alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos, eu, fisioterapeuta com ecoterapia, a Cris, psicopedagoga, atende lá com nós. Temos a Morgana, que é a minha colega que não pode estar aqui hoje, também é fisioterapeuta, e ela me ajuda numa salinha que nós temos lá com alguns brinquedos, ela trabalha pinça fina. Então, enquanto a criança está aguardando a ecoterapia, a Morgana está atendendo para ela não ficar agitada, não ficar nervosa. Também a gente faz todo o acolhimento das mães, quando as mães chegam até nós, a gente faz todo o trabalho de acolhimento, atende as famílias. A gente costuma dizer que a Parque de Exposições, na ecoterapia, é uma segunda casa para a família dos Anjos Azuis. Que lá a gente tem o chimarrão, tem um abraço, tem sempre uma palavra de conforto, né? E a gente acolhe a família toda. Temos também um psicólogo que iniciou agora com nós, que vai estar se apresentando. É muito importante também, né, para o autismo. E basicamente é isso. Vou passar a palavra para minha colega Cris. Então, boa tarde a todos. Eu sou Cristina, sou psicopedagoga, né? Trabalho com o pessoal da APAI, em Coronel Domingos Soares, todas as manhãs. E de segunda a quinta eu faço um atendimento em Coronel para o pessoal de lá. E na sexta-feira trabalho agora com o pessoal da UAPAR,
né? Vão quase 3 meses que a gente iniciou o trabalho com eles, né? Então, a importância do nosso trabalho, né, principalmente na questão educacional, social deles, da aprendizagem, a socialização, que muitos têm a dificuldade de socialização, né? Concordo muito com as farmacêuticas a respeito da homeopatia, da medicação, dá uma diferença enorme na evolução deles. A gente percebe quando eles estão sendo medicados corretamente, quando os pais aceitam ministrar corretamente essa medicação, a gente consegue uma evolução enorme com eles. Quando os pais são mais resistentes, ou não acreditam na medicação, ou não acreditam que o filho necessita dessa medicação, a evolução deles, né, acaba sendo uma regressão, na verdade. Muitas coisas que eles fazem ao deixar de tomar a medicação, eles não conseguem mais realizar, né? Como diz a Morgana, a gente trabalha bastante com... Desculpa. Morgana, fala mais. A Naíra falou, a gente trabalha bastante com o lúdico, né? E não obriga eles a fazer. A gente faz todo um planejamento, traz todo um material, traz atividades para eles, mas como numa sala de aula normal, nem sempre a gente consegue executar o planejado, né? Então a gente ouve muito eles, brinca bastante com eles, né? Que tem pais que, ganhando confiança deles, tem pais que dizem, nossa, mas você brincou com ele o tempo todo, só vem aqui para ficar brincando? Sim, ficamos brincando, porque é ali que a gente aprende, a gente descobre e a gente entende o que está acontecendo com ele, né? Como ele utiliza os objetos, como ele faz a imitação, como ele conversa, como ele utiliza todos os brinquedos disponíveis, inclusive as suas preferências, né? Então, são várias maneiras que a gente utiliza e a importância dessas terapias para eles. Quanto mais eles conseguirem, né, os pais conseguirem trazer eles para essas terapias, é muito importante para o desenvolvimento deles.